E aí, pessoal, no nosso vídeo de JavaScript de hoje aí, a gente vai ver como trabalhar com JSON, tá? Que é um recurso bastante utilizado hoje no desenvolvimento web, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. A gente vai ver também como trabalhar aí com objetos dentro do JavaScript, né? Criando os nossos próprios objetos. E como trabalhar com a execução intervalada dentro do JavaScript, para que algo seja executado de tempos em tempos aí, tá ok? Então, vamos lá. Seguindo aí, então, para que a gente comece a trabalhar aí com a parte de objetos dentro do JavaScript aí, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a parte de objeto literal, que é um conceito bem simples que a gente tem dentro do JavaScript aí e que permite com que vocês possam fazer a maioria das coisas que vocês vão precisar ir para frente. É, não sei se vocês lembram, no vídeo passado eu falei para vocês que lá no JavaScript os arrays eles não são associativos, tá? É, então, como que vai funcionar aqui? Quando você for trabalhar com um objeto literal, você tem duas possibilidades de acessar uma propriedade ou um método desse objeto. Você pode usar o ponto, que é o que a gente tem feito até agora, ou você pode utilizar a anotação de colchetes, tá? Só que aí é que entra o detalhe que vocês têm que lembrar para não confundir, tá? Um array, ele não tem índice associativo, tá? Que é quando você trabalha com uma string ou alguma outra coisa aí. Os índices nos arrays, eles sempre são numéricos. Então, você não tem como trabalhar dessa forma aqui com um array. Embora a notação para acessar itens de um array seja igual à notação de colchetes que a gente tem dentro dos objetos aí no JavaScript, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com objetos e preferirem trabalhar com os colchetes, cuidem para que vocês não confundam se aquilo que vocês estão acessando é um array ou se é um objeto, tá? Até por isso, normalmente a gente prefere trabalhar com o ponto aí quando é um objeto, justamente para não causar essa confusão entre esse acesso aqui que a gente tem para os arrays também, tá? Mas lembrem sempre que um array ele tem índice numérico e não índice literal. Bom, para que a gente possa trabalhar aí com objeto literal, tá? Só alguns conceitozinhos aqui, tá? Então, a questão dos valores que um objeto literal pode ter, tá? Se esses valores forem tipos primitivos, ou for algum outro objeto, a gente diz que a chave que você está associando com esse objeto ela é uma propriedade. E se os valores forem funções, a gente diz que essa chave que você está trabalhando é um método, tá? Para que vocês possam começar a trabalhar um pouco com isso daí, vocês vão pegar lá o editor que vocês estão trabalhando aí e abrir aqueles arquivos lá, o HTML e o JavaScript que a gente já está trabalhando, tá? Eu limpei aqui para que a gente possa trabalhar com esse vídeo de hoje aí. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o nosso primeiro objeto literal aí. Vou chamar aqui de var aluno, tá? É exatamente como se você estivesse criando uma variável, tá? E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Abre e fecha chaves, tá? É, as chaves no JavaScript, se elas não tiverem associado a alguma função ou algum bloco aí, um if, um for each, um while, alguma coisa assim, normalmente elas vão indicar para você um objeto, tá? Então, só lembrem disso daí, tá? Vamos colocar aqui, ó, console.dir, só para que vocês possam ver que realmente isso aqui é um objeto, tá? Vamos lá no navegador. Abre o painel de desenvolvedor lá, aba console, tá? Então vai estar aí pra gente, ó, o nosso objeto ali. No caso a gente está criando um objeto vazio, por enquanto ele não tem nada ainda, tá? Então assim, as chaves, quando elas não estão associadas com if, com while, com nenhuma estrutura e nenhuma função, nem nada, elas indicam um objeto aí pra gente, tá? Então tem essa anotação de objeto aí dentro do JavaScript também, tá? Então só cuidado na hora de trabalhar aí. Para que a gente possa adicionar propriedades e métodos no nosso objeto aí, você vai dar um espaço aí. E daí as propriedades, você vai fazer o seguinte, coloca lá o nome da propriedade, tá? No caso aqui o nome, dois pontos e daí o valor dessa propriedade, tá? Vou colocar aqui fulano da Silva. Vamos criar aqui também RA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e-mail, fulano@email.com, tá ok? Vai lá no navegador lá. Então tá aí, agora o nosso objeto tem três propriedades aí, né? E-mail, nome, RA, tá ok? Para que você acesse cada uma dessas propriedades de forma separada, você vai vir no teu objeto ali, o nome dele, né? Aluno, ponto, nome, por exemplo, tá? Ou ponto RA, tá ok? E daí tem aquela anotação ali, igual do array que eu falei para vocês, tá? Então você pode passar aqui, ó, aluno,
RA. Tá ok? Só não... eu não recomendo a utilização dessa forma aqui, porque pode criar confusão, né? Daí você bate o olho meio rápido no teu código, você acha que é um array isso aqui, tá? Mas não é um array, tá? Lembre que array só tem posições numéricas. Bom, aqui a gente tem então o nosso objeto literal, tá? Sempre lembrar aí, colocar entre chaves, o item, né, a chave dentro do objeto aí que você vai estar trabalhando, daí 2 pontos e o valor dessa chave. Se ela tiver um tipo primitivo, no caso aqui está um string, um number, boolean, alguma coisa assim, é uma propriedade, tá, do teu objeto. E para a gente criar métodos para o nosso objeto literal, você vai fazer o seguinte aqui, ó, vamos colocar um método show aí. Você vai trabalhar com função. Tá? Lembra daquela questão lá de função anônima, tá? Então a gente tem uma funçãozinha anônima aí dentro do nosso objeto aluno. E daí a gente vai imprimir essas informações aqui. Vamos pegar aqui. Para trabalhar acessando as propriedades do objeto dentro dele mesmo, você vai utilizar o this, tá? Que, na verdade, o objeto literal ele é uma instância, tá? Isso aqui é igual você estivesse fazendo, por exemplo, separado aí no JavaScript, isso aqui, ó, var aluno igual a new object, tá? É uma coisa mais ou menos assim, tá? Então você está criando uma nova instância de um objeto comum aí do JavaScript, tá? No caso aqui, então, quando você trabalha com as chaves, você já está trabalhando com um objeto instanciado. Então, por isso que a gente daí consegue utilizar o this aqui dentro desse objeto aí, tá ok? Então, a gente vai colocar aqui o nome, vamos colocar aqui o e-mail, e o URL. E daí a gente vai chamar aqui o nosso aluno em console. Vamos escrever na tela melhor, né? Document.write aluno.show. Vamos ver aqui, ó. Então tá aí, ó. O nosso objeto sendo impresso aí no HTML, tá? Utilizando ali o document.write. Então assim que vocês vão trabalhar aí com o objeto literal, tá? É extremamente simples de trabalhar com ele, tá? Então você tem aí a chave, o valor dela, os métodos para você trabalhar com esse objeto. Daí você trabalha lá com function, né? Trabalhei com função anônima. Você pode passar parâmetros para essa função, tá? Então você pode vir aqui, P1, P2, P3, ou pode trabalhar com o arguments, que a gente viu lá quando eu mostrei para vocês a questão das funções, tá? Então você pode deixar vazio aí, trabalhar com arguments dentro da função, tá? Então tem essas possibilidades de estar trabalhando aí com isso daí dentro do objeto literal. Só que o que acontece? Quando você trabalha com objeto literal, tem um pequeno problema com ele que é o seguinte: como ele já é uma instância de um objeto, você não pode instanciar um novo objeto a partir dele, tá? Então eu não posso pegar aqui, por exemplo, e fazer vamos colocar lá, var x igual new aluno, tá? Isso aqui não vai funcionar, porque o aluno aqui ele já é a instância de um objeto que já está com os valores setados e que já tem os seus métodos lá. Então você não consegue trabalhar dessa forma aí. Então você tem aqui uma instância fixa aí que você pode estar trabalhando, tá? E existe uma outra forma de você estar criando objetos também dentro do JavaScript aí, que é trabalhar com funções construtoras, tá? Aí sim você pode instanciar quantos objetos você quiser. Através da função construtora, quando você faz um new, ela aloca um novo espaço de memória para você, para que aquele objeto ocupe, e copia todas as propriedades aí e métodos para aquela instância para que ela possa trabalhar, tá? Então a gente vai transformar esse objeto literal nosso aqui em uma função construtora, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou deixar embaixo para não apagar isso aqui, para vocês terem os dois comparativos aí, tá? Então vamos fazer aqui, ó, function aluno. O aluno ali tem o nome, o RA e o e-mail, tá? Que a gente vai passar na hora que for criar. E daí dentro da função construtora, você vai utilizar aqui, em vez de colocar nome, recebe tal coisa, RA, e-mail, você já vai usar aqui o this, tá? Porque a função ela não é um objeto. E daí você vai querer vincular aqui esses valores
a um objeto que seja criado por essa função construtora, tá? Então, por isso que a gente vai utilizar o visa ali daí. Então, vou colocar aqui o nome, RA, e-mail, tá ok? Tomem cuidado, porque quando você trabalha com função construtora muda, tá? A sintaxe, tá? Então você já tem que trabalhar com vis. Em vez dos dois pontos é o igual, tá? Em vez de colocar vírgula, é ponto e vírgula, tá? Então cuidado aí na hora de escrever, tá? E o nosso show ali, function, e daí vamos copiar isso aqui. Tá ok? Então aí a gente tem a nossa função construtora e um objeto literal. Então vamos pegar aqui agora, ó, var a1 new aluno fulano da Silva RA e e-mail fulano@email.com. Vamos criar aqui um outro aluno também. Vamos copiar aqui. Vou chamar aqui de A2. Vamos colocar aqui ciclano 3, 2, 1 ciclano. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Document.write a1.show e vamos fazer também o nosso A2 aí, também aparecendo lá no nosso documento, né? Vamos colocar aqui A2. Vamos atualizar aí, ó. Então tá aí, ó, o nosso A1 e daí o nosso A2, tá? Instâncias diferentes da nossa função construtora, né? Nossa função aluno. E o nosso objeto aluno que é fixo, que não pode ser instanciado. Então, assim, você tem essas duas formas, tá? Quando que eu vou utilizar uma função construtora e quando que eu vou utilizar o objeto literal. Quando você precisar na tua programação trabalhar com um objeto fixo que ele não vai mudar ao longo da tua execução, tá? Eu não preciso adicionar propriedades, não preciso adicionar métodos nele. Você trabalha com um objeto literal, tá? Então é um objeto que você está criando para te ajudar ali a trabalhar com o teu código. Agora, se eu precisar criar vários objetos de um determinado tipo, aí você vai ter que trabalhar com uma função construtora, que daí ela permite que você trabalhe com o new e consiga instanciar vários objetos daquele tipo lá para que você possa trabalhar aí na tua programação, tá? Então, para um objeto usa o objeto literal mesmo e para vários objetos utiliza a função construtora, tá ok? A função construtora, vocês podem enxergar ela como se fosse uma classe, tá? Igual lá no Java, tá? É semelhante a você fazer lá, ó, class, aluno, tá? E daí colocar as propriedades lá, nome, RA, e-mail, criar um método show, tá? É exatamente dessa forma que você tem que visualizar aí essa função construtora, tá ok? Vamos seguindo aqui. Outro detalhezinho que a gente tem também quando trabalha com objetos aí dentro do JavaScript é a questão de protótipos, tá? O JavaScript ele é baseado em protótipos, tá? Ele tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar a questão da criação de objetos e de herança e tudo mais aí, tá? Sempre que você cria um objeto, ele é vinculado a um protótipo, tá? E o protótipo mais básico que a gente tem é o object, tá? Que é igual a gente fez ali o objeto vazio, né? Ele criou um protótipo para a gente de object. Tá? Esse é o nosso protótipo mais base aí. Para a gente ver isso daí, vamos colocar aqui, ó, console.dir. Vamos pegar aqui o A1, só para mostrar para vocês. Então aqui, ó, quando você tem um objeto, ele tem as propriedades, os métodos dele e junto, vinculado a esse objeto, tem um proto, tá? Que está vinculado ao objeto que gerou esse objeto aqui, tá? Então a gente tem daí dentro desse protótipo a gente tem qual que é o construtor dele, tá? Então a gente tem o construtor aluno. Então assim, o que que você faz? Você cria uma função construtora. Só que essa função em si ela não faz nada, tá? Então a gente vincula essa função a um objeto e daí trabalha com vinculando ela a um construtor de um protótipo, tá? Daí, esse protótipo, quando você faz o new, na verdade o que ele faz é dar um new nesse protótipo que vem aqui na propriedade constructor e cria pra gente um novo objeto dessa função que você está passando aqui no constructor, tá? Então, isso daí basicamente que ele faz aí pra gente, tá? Bom, aqui você também poderia fazer assim, ó, em vez de fazer new aluno,
Você pode vir aqui, ó, aluno.prototype.constructor, tá? É um pouco maior, né, a sintaxe, mas é uma forma também de acessar, tá? Então eu tenho lá o meu aluno ali, né, a minha função construtora, e daí eu estou pedindo para que pegue o protótipo dela e o construtor que está vinculado a esse protótipo, tá? Então assim, não é a função aluno que gera um novo objeto. O que gera um novo objeto é o protótipo que tem a propriedade constructor, tá? Na verdade, a propriedade constructor aqui do nosso protótipo é que gera objetos do tipo que você está especificando, tá? Então esse aqui é o vínculo aí. E daí todos os objetos no JavaScript, eles têm protótipos, tá? Então o nosso protótipo, ele tem um outro protótipo, tá? Apontando para object também. E a cadeia vai indo aí, ó. Tem proto, também tem aqui também, tá? E isso daí vai indo. Tem vários níveis de protótipos aí, tá? Então, no JavaScript, assim, todos os objetos, eles se baseiam em outros objetos para que eles possam ser criados. E daí, quando você faz o new, você vincula ali o teu objeto a esses objetos anteriores e também com a propriedade de constructor, tá? Mas claro que você não precisa se preocupar com isso daí, porque o JavaScript faz todos esses vínculos aí pra gente, tá? Mas é só para mostrar aqui que o JavaScript trabalha com essa cadeia de protótipos aí, tá? E através da cadeia de protótipos você pode acessar objetos acima, tá? Então, por exemplo, do meu aluno ali, se eu pegar aqui .prototype, eu posso acessar o meu objeto que está vinculado como pai desse meu objeto aluno, tá ok? Então eu posso, através dessa cadeia de protótipos, navegar nela para alcançar as minhas, digamos assim, classes superiores aí dentro da minha cadeia de protótipos. Por que é importante falar dessa coisa aqui da cadeia de protótipos, tá? Quando a gente trabalha com herança aí dentro do JavaScript, como ele não tem aquela coisa toda do Java lá de class, alguma coisa, extends, tá? A herança no JavaScript é feita através de protótipos, tá? E você trabalha com ela até quando você faz o new aqui, tá? Então vocês viram ali que ele tem aquele atributo prototype. Quando você faz o new, ele já faz a herança para você de um objeto base que está servindo como pai desse objeto teu que você está criando, tá? Então o JavaScript ele faz esse vínculo para você na herança. Mas você pode criar outros objetos para dizer que esse objeto teu é de um tipo que tem um outro pai como protótipo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, que eu vou criar uma outra função construtora aqui chamada pessoa, tá? Essa função vai ter um nome só. Vamos pegar aqui is.nome, recebe nome. E vamos criar um método show, não, vamos colocar só o nome mesmo. E daí o que eu vou fazer? Eu vou falar que o meu aluno tem como protótipo um objeto do tipo pessoa. E daí qual que é a ideia quando você trabalha como protótipos? É igual a questão de herança lá no Java. Você herda uma classe pai para aprimorar ela. Tá? Então o nosso aluno ele é uma especialização aí de pessoa. Então assim, aqui eu não preciso trabalhar com o nome. Tá? A minha classe pessoa ela já tem um nome. Como que eu vou fazer daí para mim vincular o meu aluno com a minha pessoa? Você vai vir aqui fazer o seguinte, ó. Pessoa, ponto. E daí para você chamar o construtor lá da nossa pessoa, tá? Você vai escolher aqui entre utilizar o call ou o apply. Qual que é a diferença? O call ele aceita uma lista de argumentos que você pode passar para aquele construtor. E o apply ele aceita um array, que é aquele array arguments que a gente trabalhou lá, tá? Daí no caso você, claro, vai diminuir ou aumentar esse array dependendo da quantidade de itens que você tem que passar para tua construtora ali que vai servir como protótipo, tá? No nosso caso, como pessoa só tem um argumento, a gente vai utilizar o call mesmo, tá? Esses métodos, o call e o apply, eles têm como primeiro parâmetro um objeto que é o objeto que vai ser utilizado como referência aqui no meu this, tá? Dentro da minha classe que vai servir como protótipo. Então aqui no caso é como se eu quisesse fazer isso aqui, ó, aluno.nome, tá? Então aqui para o meu call, o meu primeiro parâmetro vai ser o meu this, que aqui no caso está apontando para o aluno, tá? Então eu vou colocar ali, tá? Daí eu estou dizendo que o meu aluno vai ser substituído
aqui, ao invés desse daqui apontar para a pessoa. E daí os argumentos, como aqui é só o nome, tá? Então eu vou passar o nome aqui também. Então aí a gente está agora pegando as propriedades do nosso pessoa lá, tá? E para a gente vincular agora mesmo as duas funções aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai trabalhar com o protótipo, tá? Dizendo que o protótipo do meu filho é aquela minha classe base lá, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Aluno.prototype recebe, tá? O nosso protótipo é a nossa pessoa, tá? Para a gente fazer esse vínculo aí, vocês vão utilizar esse método aqui, ó, object.create. Então você vai vir aqui, object.create. E daí você vai passar lá a pessoa. Então, a pessoa.prototype, tá? Feito isso daí, você está vinculando, tá, o protótipo da pessoa ao protótipo do nosso aluno ali, tá ok? Então agora a pessoa serve como protótipo para o nosso aluno. E daí quando você fizer um new aluno, aí ele vai conseguir acessar métodos e propriedades que eu tenha lá na minha função construtora da pessoa. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos pegar aqui, atualizar. Então tá aí, ó, o nosso objeto aluno, tá? Vamos ver os protótipos dele aqui, para onde que ele está apontando, ó. Pessoa. Então tá aí, ó. O nosso aluno está apontando o protótipo lá para pessoa. Só que tem um problema, tá? Aqui o construtor, ó, ele está apontando para pessoa. E na verdade a gente está dando um new aluno. Só que ele está utilizando como base o construtor de pessoa. E daí está errado isso daí. Então quando você trabalha com herança no JavaScript, além de você fazer esse vínculo, tá? Dizer que o teu aluno tem como protótipo a outra classe lá, você tem que corrigir o construtor para apontar de volta para a tua classe que você está trabalhando, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tua classe filha ali, que no nosso caso é o aluno, tá? Vamos colocar aqui, ó, aluno.prototype.constructor, tá? A gente vai corrigir o construtor aí para fazer ele apontar para o nosso aluno de volta. Então tá aí, ó, vamos ver os protótipos aqui agora, ó, construtor, aluno, tá ok? E daí tem um outro protótipo que está apontando para a pessoa, ó, agora tá certo. Então a gente tem o nosso objeto aí, aluno, tá? Que tem um protótipo de pessoa dentro dele, tá? Então você consegue agora acessar propriedades e métodos que estão definidos lá na minha pessoa, que é uma classe pai, e a nossa aluno, que é uma classe filha, tá? Então, quando você precisar trabalhar aí com herança dentro do JavaScript, você vai estar trabalhando dessa forma aí, tá? Utiliza a cadeia de protótipos para estar vinculando aí, tá? Lembra de corrigir o construtor. E utiliza o call ou apply aí para poder chamar o construtor da tua classe pai lá, para poder utilizar os parâmetros que já existem nela lá, tá ok? Então, parece um pouquinho confuso, tá? Mas é bem tranquilo de trabalhar aí. Outra coisa que você pode também trabalhar através do atributo prototype aí é o seguinte: quando você trabalha criando os métodos aqui dentro da própria função construtora, esse método ele fica disponível para todas as instâncias da tua classe, tá? Então a instância ela basicamente faz uma cópia disso aqui. Uma outra forma que você tem de criar esses métodos aí, tá? E o JavaScript permite isso, que você crie métodos em tempo de execução, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu A1, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um A1.show2. Recebe uma outra função aqui que retorna olá mundo. Então, vou colocar aqui, ó, A1 documents write A1.show2. Vamos ver aqui, ó. Tá. Olá mundo. Então o JavaScript ele permite isso, que você crie propriedades e métodos em tempo de execução. Só que o que acontece? Quando você faz isso aqui, você está vinculando esses métodos ou essa propriedade a essa instância em particular, tá? Então, por exemplo, aqui no meu A2, se eu vim aqui, ó, A2.show2, olha, ele vai dar um erro.
dizendo que o A2, né, essa instância não tem essa função, porque realmente ela não tem essa função que eu estou criando, tá? Então, quando você quiser modificar um objeto teu no JavaScript aí para criar coisas nele em tempo de execução, ao invés de você associar essas coisas à instância, associe ao protótipo, tá? Porque quando você modifica o protótipo, você modifica todos os objetos que são criados a partir dali. Então, por exemplo, aqui eu quero criar esse método show2 e para que ele seja disponível para todos os objetos. Você vai vir aqui, aluno, pronto, prototype.show2. Vamos pegar aqui. Então, olha. Tá ok? Daí esse método show2 ele fica disponível aí para todos os objetos que sejam criados a partir do meu aluno, tá? Porque eu estou criando ele no meu protótipo. Então, sempre que vocês precisarem adicionar métodos aí em execução, em tempo de execução a um determinado objeto, você pode estar utilizando aí o protótipo dessa função construtora, né? Aliás, e daí tá criando métodos novos aí para poder trabalhar com essa função construtora, tá? Vocês podem, através desse prototype aqui, estender as funções construtoras que a gente já tem no JavaScript, tá? Então a gente tem a função date, função string, tá? Então a gente tem várias funções. Vocês podem vir aí, tá? E pegar aqui string.prototype. E criar um método novo aí para trabalhar com strings, tá? Então você pode fazer isso daí. É uma outra forma que você tem de estender comportamentos aí dentro do JavaScript, tá? Então, além de você poder trabalhar com essa questão da herança aqui entre funções construtoras, você pode utilizar o prototype de uma função construtora para adicionar novos métodos nessa função que não estão disponíveis, tá? Então você pode fazer isso daí também, tá? Utilizando os protótipos. Seguindo aí, em relação a tornar os membros públicos ou privados, tá? Então lá no Java a gente tem lá private, public e protected, tá? E aqui no JavaScript, como a gente não tem essa notação de classe, você não tem como fazer isso daí de uma maneira tão explícita assim, tá? Então como que eu torno as coisas privadas ou públicas, né, dentro de uma função construtora? Eu vou só diminuir um pouquinho essa coisa toda aqui, vou deixar só o aluno aqui, que daí fica mais fácil de trabalhar, né? Então assim, ó, eu quero deixar, por exemplo, a minha propriedade aqui, o RA, como privado. Eu quero que ele seja criado, né, na minha instância, só que daí a pessoa não pode mais modificar isso aqui, tá? Então, como que você vai fazer? Vamos criar aqui um nome P, RAP e e-mail P, tá? É só para identificar como se fosse parâmetro, tá? E daí você vai fazer o seguinte aqui, ó. O nome, vamos criar aqui um var nome P. Var RA igual RAP. E var e-mail igual e-mail P, tá? Não, o e-mail eu vou deixar aberto. Então aqui a gente tem duas propriedades privadas, tá? Então dentro de uma função, quando você utiliza o var, a gente usa para declarar variáveis, né? Mas quando você trabalha com uma função construtora, o var ele serve para indicar que essa variável, né, essa propriedade que você está trabalhando, ela só é disponível dentro da função construtora. Você não pode acessar fora dela através da instância. Então você não pode fazer lá um ponto nome, tá? Então a gente só vai conseguir acessar o nosso e-mail aqui. E daí aqui a gente vai colocar só nome e RA. Tá? O e-mail você pode modificar. Então vamos fazer assim, ó. Var A1 igual a new aluno, tá? Fulano da Silva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e e-mail fulano@email.com. Tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, document.write a1.show. Então aí, ó, opa, email is not defined. E-mail P. Tá aí, ó. Ok? Só que daí se eu pegar essa instância agora e tentar fazer isso aqui, ó, vou alterar o nome. Ó, ele não altera, tá?
porque o nome ele está sendo trabalhado de forma privada dentro da minha função construtora, então eu não consigo modificar isso daí. E a mesma coisa vai servir para o meu RA, tá? Então se eu tentar mudar o meu RA ali, também não vai ter efeito nenhum. E daí para mim tornar essas propriedades aí públicas, tá? Você tem que fazer igual você faz lá no Java. Então você tem que criar aí métodos set e métodos get, né? No caso aqui a pessoa não está conseguindo nem recuperar, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. This.getNome recebe uma função que retorna o nome. Opa, ponto e vírgula. E get RA, retorna RA, tá? Então você pode vir daí aqui, ó, a 1.getNome. E daí você consegue pegar o nome da pessoa, ou get RA, tá? E a mesma coisa se você quiser modificar. Então vou vir aqui, ó, set nome, vai receber um valor, tá? Daí eu vou pegar lá meu nome e recebe alguma coisa. E para o RA também a mesma coisa, tá? Então tem o set RA, RA recebe ali alguma coisa. Então se eu quiser modificar aqui, ó, a 1.setNome, vamos só get nome, né? Senão não vai dar certo. Então tá aí, ó. Agora a gente conseguiu modificar alguma informação dessa instância que a gente tinha aí, tá? Então sempre que vocês quiserem trabalhar aí deixando coisas privadas ou públicas dentro do JavaScript, vocês vão fazer isso daí. Usa o var para deixar como se fosse a visibilidade private, ou usa o this para ser aquela visibilidade public lá aí dentro do JavaScript, tá? Daí você pode fazer isso aqui aqui no caso a gente fez só com as propriedades, mas você pode fazer com método também, tá? Então você pode vir aqui, ó, por exemplo, var método recebe alguma coisa, tá? Daí, vou colocar implementação aqui, tá? Daí, para que você conseguisse trabalhar, tá? Esse método você só consegue utilizar dentro da própria função construtora, tá? Então você pode vir, por exemplo, onde você for utilizar ele, só coloca assim, ó, método abre e fecha parênteses, tá? E daí ele já vai estar utilizando esse método aqui, tá ok? Então você pode estar trabalhando aí tanto com as propriedades quanto com métodos que você tem aí dentro da tua função construtora, tá? Então essa aí é a questão da visibilidade aí dentro do nosso JavaScript aí. Bom, a questão de namespaces aí que a gente tem também quando trabalha com objetos, tá? O namespace, em qualquer linguagem, ele tem um objetivo que é isolar as nossas classes ou as nossas funções para evitar conflitos de nome, né? Evitar colisão aí. Porque normalmente quando você vai criar uma função construtora, um objeto, alguma coisa, você vai ter às vezes vários JavaScript ali junto no teu arquivo, né? E pode ser que alguém tenha implementado uma função construtora ou algum objeto com exatamente o mesmo nome que você já está colocando, tá? E isso daí pode gerar com certeza alguns problemas na hora do desenvolvimento. Então vou só apagar aqui para a gente ver de como trabalhar com isso daí. Então para trabalhar aqui com os namespaces, a gente vai fazer assim, eu vou criar aqui por exemplo, chamar um namespace aqui myApp, tá? Daí dentro do JavaScript vocês sempre vão fazer assim, ó, você vai pegar o namespace e vai verificar se ele já existe, tá? Daí se ele já existe, você pega o namespace que já existe, senão você cria um novo para poder trabalhar, tá? É uma forma de você verificar aí antes de sair trabalhando realmente com o namespace, tá? Às vezes ele já existe daí, ou você sai direto fazendo assim, tá? Então daí você sobrescreve às vezes um namespace que já existe. Então se você fizer isso aqui, o JavaScript ele vai verificar se o primeiro parâmetro é verdadeiro, tá? Se ele já existe, ele usa o que já tem, senão ele usa um novo aí, tá? Ele cria um do zero. Mas aqui no nosso caso, como a gente não vai ter namespaces para utilizar anteriores, tá? Então a gente pode ir direto aqui, tá? Então você vai abrir as chaves ali, como se estivesse trabalhando com um objeto literal, tá? E daí você vai fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar, vou criar uma função aqui, função não, vamos criar aqui um aluno, que é uma função construtora, né, no caso. Então, colocar aqui, ó, nome P.
var nome, recebe nome p. E daí vamos criar aqui, ó, lis.getNome, getNome, turnNome. Opa, setNome, function. E daí nome recebe v. E a gente vai pegar isso aqui e vai colocar para fora também aqui. Então a gente vai ter aqui vou chamar aqui uma function aluno, só para que vocês vejam a diferença aí, tá? Vamos colocar aqui e vincular mais alguma coisa, tá? MyApp. Só para a gente poder identificar aí, tá? Então assim, ó, eu tenho uma função construtora que eu estou criando lá, por exemplo, aluno, tá? E eu tenho uma função construtora aluno também, só que é definida num namespace, tá? Então quando você vier assim, por exemplo, vou pegar aqui um var a1 recebe new aluno, parará, tá? De document.write a1.getNome. Vamos ver aqui, ó, tá? Então só mostrou ali só o nome do aluno, tá? Se eu quiser instanciar o meu aluno que está dentro de um namespace, você vai vir aqui, ó, myapp.aluno. Daí ele cria um aluno utilizando a função construtora que está definida nesse namespace aqui, tá? Então essa é uma outra funcionalidade que a gente tem através de objeto literal. Então a gente está usando o objeto literal para trabalhar com namespaces, tá? Para definir um escopo para as nossas funções construtoras, para evitar que de repente, eu tenho uma função aluno aqui e daí eu estou criando uma outra função construtor aluno, e evitar que de repente possa ter colisões aí, a hora que alguém for utilizar isso daí, tá? Criar objetos, tá? Então, sempre façam isso aqui, tá? Na prática, aí, quando vocês realmente forem trabalhar com objetos aí no JavaScript, né? Criando os seus próprios objetos, para evitar problemas, tá? Então você cria o teu próprio namespace, daí ponto, e trabalha com as tuas funções construtoras ali dentro. Então isso daí evita grandes dores de cabeça aí que você possa ter durante a tua programação, tá ok? Seguindo aí, uma outra coisa também bastante importante quando a gente trabalha com objetos dentro do JavaScript é a questão da serialização, tá? Que aqui provavelmente vocês já devem ter ouvido esse termo, tá? Ou se não, estão sendo apresentados agora, que é o JSON, tá? Que é o JavaScript Object Notation, tá? O JSON ele pode ser trabalhado tanto do lado do servidor quanto do lado do JavaScript, tá? Normalmente ele é utilizado justamente para trocar informações entre servidor e cliente, tá? No caso aqui a gente vai ver como trabalhar só do lado do cliente, porque a continuação dessa parte de JSON aqui eu apresento para vocês lá daí na disciplina de web servidor. Daí lá a gente vê como converter algum conteúdo lá do lado do servidor para JSON para retornar para o JavaScript. Como que vocês vão trabalhar aqui com o JSON, tá? O JSON ele é um objeto literal, só que ele é um objeto literal em formato de string. Por que ele é em formato de string? Justamente para que você possa transmitir esse objeto teu através da rede, tá? Então, por isso que ele é feito aí, esse processo que a gente chama de serialização, tá? Então, você transforma um objeto em um outro tipo para que você possa transmitir esse objeto através da rede e possa daí do outro lado recuperar esse objeto, né? Transformar ele de volta de uma string para um objeto e poder trabalhar com ele. No caso aqui, como a gente não vai receber o objeto do servidor, a gente tem que transformar, né? Fazer aí só uma simulação aí desse objeto literal. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou criar meu aluno aí. Vamos pegar aqui, ó, nome, fulano da Silva, RA, tá? Só para exemplificar. E daí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, document.write, tá? E daí a gente vai usar aqui, ó, json.stringify, tá? json.stringify, tá ok? E daí passa como parâmetro o teu objeto ali aluno, tá ok? E vamos ver, opa, só faltou aqui, né, ponto e vírgula.
Então tá aí, ó. Isso aqui é o nosso objeto literal, tá? Vou copiar aqui, só para mostrar para vocês. Então, ó, tenho lá o nome, RA, tá? Percebam que ele é exatamente igual ao nosso objeto literal que a gente tem aí trabalhando no JavaScript, tá? Então, o JSON, ele é um objeto literal, só que é um objeto literal em forma de string que você pode transmitir através da rede. A única diferença do JSON para o objeto literal mesmo é que as chaves aqui, ó, elas sempre estão entre aspas duplas, tá? E aqui no objeto literal você não é obrigado a trabalhar com aspas. Então, e no JSON você é obrigado nas chaves, é obrigado a trabalhar com aspas duplas, tá? Sempre, tá? Isso aqui é o nosso JSON, tá? A única diferença dele para o objeto literal mesmo é a questão da sintaxe das chaves aí. E daí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, normalmente um servidor vai mandar para você uma string nesse formato aqui, tá? E daí você tem que converter essa string de volta para um objeto, porque dessa forma que está aqui, você não consegue fazer nada com ela, tá? Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, var aluno JSON recebe, vamos colocar aqui entre aspas, né, porque é uma string. Então, eu tenho isso aqui, tá? Então, por exemplo, ó, se eu quiser pegar aqui aluno JSON.nome, então vai dar undefined, porque essa variável que a gente criou, ela não é um objeto, ela tem uma string, que é um JSON, que é um objeto literal em formato de string. Então, para que eu consiga fazer isso aqui, eu tenho que transformar de volta esse JSON em um objeto, para que eu possa manipular ele do lado do JavaScript. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o teu objeto aí, a tua string, né, JSON ali, JSON. E daí você vai utilizar aqui o método parse. JSON.parse. E daí vai passar aí o teu aluno JSON, né? Ou o JSON que você estiver trabalhando. E daí, feito isso daí, essa string aqui, ela é convertida novamente em um objeto. E daí você consegue manipular o teu objeto daí, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, aluno.nome. Posso vir aqui, aluno.ra, tá? A única coisa que eu não posso fazer é chamar métodos, tá? Um JSON, ele só transmite as propriedades de um objeto através da rede, ele não transmite os métodos também, tá? Então eu não conseguia aí, por exemplo, chamar o show, porque o show não tem como trabalhar com ele através de JSON. Então normalmente a gente utiliza aí o JSON só para transmitir informações mesmo, tanto do cliente para o servidor quanto do servidor para o lado do cliente. Tá? Mas isso daí, como eu falei, é uma coisa que lá em Web Servidor vocês vão ver melhor como trabalhar com isso daí, tá? Por enquanto aqui só lembrem que tem esse mecanismo, tá, de serialização aí no JavaScript, tá, que é o JSON, que pega um objeto em objeto literal pra gente, ou qualquer outro objeto, e transforma ele em uma string para que você possa transmitir. E daí você recebe uma string do servidor e faz o parse para transformar de volta essa string num objeto em um objeto literal que você consiga trabalhar, tá? E daí ele tem exatamente a mesma sintaxe, tá? Chaves, lembrar das aspas duplas lá para montar as chaves aí do nosso objeto, tá? É bem tranquilo aí. E para a gente fechar aqui, a questão da execução em intervalos aí dentro do JavaScript, tá? Como a gente trabalhar com, por exemplo, eu quero que uma função rode de tantos em tantos tempos aí pro usuário, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar isso aqui. A gente vai criar uma funçãozinha aqui. Vamos chamar aqui escreve console. Console.log. Olá, tá? E daí a gente vai utilizar aqui o setTimeout. setTime. O em minúsculo. E daí a nossa funçãozinha ali, tá? Escreve console. E de quanto em quanto tempo você quer que essa função seja executada, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, de 1 segundo, tá? Em milissegundos, tá? Que você tem que colocar. Vamos rodar aqui, ó. Nada aí. Acredito que as aspas aqui. Vamos rodar de volta aí. Agora foi. Então tá aí, ó. Com set timeout, tá? Então passou 1 segundo,
ele executa a função que você está especificando ali, tá? E a gente também tem aí o set interval, tá? Então você pode vir aqui, ó, set interval. Ó, ele está incrementando ali pra gente, ó. Qual que é a diferença aqui, tá? O set timeout, ele executa a função que você está passando aqui como parâmetro, depois que o tempo que você especificar for alcançado, tá? Então eu coloquei ali 1 segundo, a hora que deu 1 segundo, ele executa a função e daí não executa mais. O set interval, ele executa essa função aqui de tempos em tempos, tá? Então ele fica repetindo a função com base no tempo que você está passando aqui. Como eu coloquei ali 1 segundo, tá? Então a cada 1 segundo ele vai ficar chamando essa função aqui que eu estou colocando, tá? Então aqui você pode pegar aí, por exemplo, também, como eu estou colocando para ele trabalhar, né? Eu posso também aqui com o set interval, como a função fica repetindo, dependendo do que eu vou fazer, eu posso permitir que o usuário tenha um controle sobre ela e possa parar essa função, né? Então eu posso utilizar aqui o clear interval, tá? Daí a gente vai fazer o seguinte aqui para poder parar. A gente vai criar aqui vamos criar um botão aqui. Não, vamos criar uma tag. Vamos criar uma tag A aqui para a gente parar, com aquele método onClick que a gente viu lá. Vamos trabalhar com o evento inline aqui. Parar. Parar. Daí vamos criar aqui uma função parar. E daí vamos criar aqui uma variável aqui, né? Interval. E daí clear interval. E vamos associar aqui interval. Beleza. Então quando você pedir para setar ali a repetição, ela vai atribuir uma referência dessa repetição para nossa variável aí que a gente criou. E daí quando o usuário clicar lá no parar, ele vai chamar aí o clear interval para desvincular essa repetição aí pra gente, tá? Então vamos vir aqui, ó. Então tá lá, tá executando, tá? 3, 4, tá? A gente vai vir aqui, parar. Então, ó, parou a execução repetida ali do nosso intervalo, tá? Então, isso daí é legal porque daí você dá a chance do usuário de repente estar executando alguma coisa muito longa ali, de forma repetida. Então você permite que o usuário possa parar essa execução aí utilizando o clear interval, tá ok? Então só lembrar aí, o set timeout executa a função uma vez só, depois do tempo especificado, e o set interval repete a função com o tempo especificado, tá? E daí o clear interval utilizado em conjunto com o set interval para fazer essa repetição parar. Tá ok? Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Até a próxima.